Boa noite. No vídeo anterior foi feita uma introdução bem geral à terceira declinação nominal. Foi mostrado que a terceira declinação é composta de diferentes temas. Foi mostrado também que palavras dos temas consonânticos apresentam, muitas vezes, uma variação no próprio tema, de tal sorte que uma forma temática vale para o nominativo vocativo do singular ou, no caso do neutro, o nominativo vocativo e acusativo do singular, e uma outra forma temática é válida para os demais casos. Isso faz com que nós tenhamos de aprender, para cada nome da terceira declinação, não apenas a forma do nominativo singular, mas também a forma do genitivo singular. Como eu também já disse, poderia ser qualquer outra forma cuja terminação começasse por vogal. Usa-se convencionalmente o genitivo singular. Então, deve-se aprender, para cada palavra da terceira declinação, sobretudo as palavras de tema consonântico, por um lado o nominativo singular, por outro o genitivo singular, para que a partir do genitivo singular nós possamos declinar a palavra. Nós também vimos que as terminações da terceira declinação advêm de dois grupos de terminações diferentes. O grupo das terminações para os temas em e breve e o grupo das terminações consonânticos, e que essas terminações acabaram influenciando umas sobre as outras. A partir de agora, nós veremos a declinação das palavras da terceira declinação, considerando os diversos temas separadamente. Nós começaremos pelos temas consonânticos, abordaremos os diversos subtipos dos temas consonânticos e, em seguida, passaremos ao tema em e breve. Nós já conhecemos esse quadro. Ele apresenta em vermelho os temas da terceira declinação, temas consonantais, temas em e breve, tema em e longo, em u longo e em ditongo. Como nós já vimos, o que nos importa para a terceira declinação são os temas consonantais e os temas em e breve. Nós começaremos estudando um por um os diversos temas consonantais, para depois passarmos às palavras de tema em e breve. Esse quadro também já nos é conhecido. Trata-se das terminações acrescidas aos temas consonânticos e das terminações acrescidas aos temas em e breve da terceira declinação. Em verde são marcadas as terminações para os temas consonânticos e em azul as terminações para os temas em e breve. Vamos considerar apenas as terminações acrescidas aos temas consonânticos, já que nós estamos, neste primeiro momento, estudando a declinação dos nomes da terceira declinação de tema em consoante. O nominativo vocativo e acusativo singular das palavras masculinas e femininas tem terminação para o nominativo singular S ou alongamento da última vogal do tema. O vocativo singular é idêntico ao nominativo singular. O acusativo singular tem terminação M, é breve e M. Os neutros de tema em consoante têm para o nominativo singular, o vocativo singular e o acusativo singular o tema puro, ou seja, não possuem qualquer terminação acrescida ao tema. Com relação ao genitivo, dativo e ablativo do singular, isso vale tanto para os masculinos e femininos quanto para os neutros.
A terminação do genitivo singular é is, do dativo singular é em i com i longo e do ablativo singular em é breve. Passando agora ao plural. Nominativo, vocativo e acusativo do plural para as palavras masculinas e femininas. O nominativo e vocativo tem tema em é longo, S. O nominativo e o vocativo tem terminação S com é longo. Essa terminação é um empréstimo aos temas em i breve. O acusativo plural tem terminação S com é longo. Essa terminação é própria dos temas consonânticos. O nominativo, vocativo e acusativo plural dos neutros consonânticos tem a terminação em a breve. Passando agora ao genitivo, dativo e ablativo do plural. Tanto os masculinos e femininos quanto os neutros têm a terminação para o genitivo plural um. A terminação do dativo e ablativo do plural é ibus. Essa terminação é tomada de empréstimo à terminação dos temas em i breve. Então, pertencem à terceira declinação temas consonantais, primeiro, com marca temática em oclusiva, em K, G, P, B, T, D. Temas com a marca temática em líquida, em L e em R. Temas com a marca temática nasal, M, apenas uma palavra, e N. E temas com a marca temática em S. Então, nós teremos nomes da terceira declinação com temas consonantais em todos esses sons, K, G, P, B, T, D, L, R, M, N e S. Este vídeo será dedicado aos temas em oclusiva, aos temas em K, G, P, B, T, D. Os temas marcados aqui em vermelho. Começando pelos substantivos masculinos e femininos. O nominativo singular dos masculinos e femininos em oclusiva da terceira declinação recebe um S como terminação, sem que se alongue a última vogal do tema. Há algumas exceções em que há o acréscimo do S e também há um alongamento por compensação da queda da dental. São pouquíssimas exceções. A palavra pés, que significa pé, essa palavra recebe no nominativo singular um S e, ao mesmo tempo, alonga a última vogal do tema. Então, pés no nominativo singular com E longo, genitivo singular pedes com E breve. Um outro exemplo em que há o acréscimo do S e também o alongamento da última vogal do tema. Abies. Abies significa abeto. O nominativo singular recebe um S e também alonga a última vogal do tema. Abies com E longo. O genitivo abietis mantém o E breve. Um outro exemplo, aries, que significa carneiro. O nominativo singular é formado pelo acréscimo do S e alongamento da última vogal do tema. O genitivo arietis não alonga, nós observamos que não tem o E alongado. Então, o E do tema não é alongado.
Ele alonga apenas no nominativo singular. Mais um exemplo. Paries, que significa parede, também recebe no nominativo singular um S e alonga a última vogal do tema. O genitivo singular parietis tem o E breve. Isso mostra que o E é alongado no nominativo singular, mas o tema não possui um E longo. Algumas observações sobre o acréscimo do S no nominativo singular. Os temas em gutural, em K, G, e raros temas em CH, K, os temas que terminam nesses sons, ao receberem o S do nominativo singular, fundem o último som do tema com o S, gerando um XI. Então, K mais S dá XI, G mais S dá XI, CH, K mais S dá XI. Então, o nominativo singular e também o vocativo singular das palavras de tema em gutural será em XI, em X. Os temas em labial, ao se acrescentar o S ao tema, que termina em labial, mantém os dois sons. P mais S, psi, B mais S escreve-se BS, ainda que a pronúncia aqui seja psi também. Temas em dental. Temas em T e em D. Ao se acrescentar o S para formar o nominativo singular, a dental cai. Então, T mais S, a dental cai, o resultado é S. D mais S, a dental cai, o resultado é S. Alguns exemplos de palavras cujo tema é em gutural. Pax significa paz, o genitivo é pax. Nós observamos que o tema é em C, em K, e o nominativo singular é em XI. Por quê? Porque a fusão do K com S dá XI. O mesmo vale para fax, que significa tocha. O genitivo é fax. O genitivo mostra que o tema é em K. Remex significa remador. O genitivo é remigis. Nós observamos que é um tema em G, em G. E a contração do G com S, do nominativo singular, gerou XI. Uma outra observação nessa palavra é o fato de a última vogal do tema variar dependendo de se a terminação começa por vogal ou não. Então, no nominativo, nós temos um E, porque a terminação é um S, não é uma terminação que comece por vogal. E no genitivo, nós temos um I, porque a terminação é um IS, portanto, começa por vogal. A mesma observação vale para os dois exemplos seguintes. Codex é uma tabuinha de escrever, ou pode ser um livro também. É uma palavra de tema em K, em C. Ao se acrescentar o S para formar o nominativo singular, a fusão de C, de K com S dá XI. Nesse caso, nós temos também a alternância da última vogal do tema entre E breve e I breve. Iudex significa juiz. O genitivo é iudicis e o genitivo mostra que o tema é em K. O X aqui, o XI, é resultado da contração de K com S. Também nessa palavra nós temos a alternância da vogal do tema entre E
EI. Mais um exemplo, lex, que significa lei. O genitivo é leges, e nós vemos pelo genitivo que a palavra tem tema em G. O X é resultado da contração do G com S. Rex, que significa rei. O genitivo é regis, é uma palavra também de tema em G. Do mesmo modo, grex, que significa grupo de animais, grupo de pessoas, multidão. O genitivo é gregis, é uma palavra de tema em G. Radix. Radix significa raiz. O genitivo é radicis e nós podemos ver pelo genitivo que a palavra tem tema em K. Vox significa voz. O genitivo é vox. Nós vemos aqui que é uma palavra de tema em K. Crux significa cruz. O genitivo é crucis. Também uma palavra de tema em K. Dux significa chefe. Genitivo ducis. Também uma palavra de tema em K. Nux significa nós. O genitivo nucis mostra que a palavra também tem tema em K. Lux significa luz. O genitivo lucis mostra também que a palavra tem tema em K. Agora alguns exemplos de palavras de tema em labial, em P e em B. Daps significa sacrifício ou refeição. O genitivo é dapis. Nós vemos claramente aqui que se trata de uma palavra de tema em P. Ops significa recursos, poder. O genitivo é opis. Trata-se também de uma palavra de tema em P. Stirps, genitivo estirpes, significa cepa, tronco, raiz. Também uma palavra de tema em P. Cyclops significa ciclope. O genitivo é cyclopes. Também uma palavra de tema em P. Pelops, Pélope, o filho de Tântalo. O genitivo é Pelopes. Também uma palavra de tema em P. Municeps significa habitante de um município, munícipe. O genitivo é municipes. E nós vemos que se trata também de uma palavra de tema em P. E nós observamos nessa palavra também a variação vocálica no tema entre um é breve e um I breve. Princeps significa autor, fundador, chefe. Genitivo principis, uma palavra de tema em P, com o tema variando a vogal entre é breve e I breve. Plebs significa plebe. O genitivo é plebes, portanto, uma palavra de tema em B. O B se mantém na escrita, seguido do S. A pronúncia desse BS em posição final é como se fosse um PS. Plebs, não plebs. Traps significa trava, viga, pode significar navio também. Genitivo trabis, uma palavra de tema em B. Urbs significa cidade. Genitivo urbis, uma palavra de tema em B. Agora, exemplos de palavras de tema em dental. Nós sabemos que o acréscimo do S a um tema em dental, em T ou D, produz a queda da dental. Então, no nominativo singular dessas palavras, haverá sempre a queda da dental, já que o nominativo singular se forma a partir do acréscimo do S. Exemplos.
Aetas significa idade, genitivo aetatis. Nós observamos, através do genitivo, que o tema é em T, é aetat. Esse T final do tema desaparece no nominativo singular. Aestas significa verão, genitivo aestatis. Também aqui nós observamos um T final, depois do A longo. Esse T desaparece no nominativo singular quando se acrescenta o S. Civitas significa cidade, no sentido do conjunto de cidadãos, né? Urbs significa cidade, no sentido da estrutura construída. Civitas significa cidade, no sentido do conjunto dos cidadãos. Então, civitas, genitivo civitatis, de novo, o T final do tema cai no nominativo singular. Libertas, liberdade. Libertatis, também o T final desaparece no nominativo singular. Anas significa pato, genitivo anatis. A palavra tem tema em T e o T desaparece no nominativo singular. Lampas significa chama, genitivo lampadis, uma palavra em D, o D desaparece no nominativo singular ao se acrescentar o S. Elefas significa elefante. O genitivo singular é elefantes. Nós percebemos pelo genitivo singular que a palavra tem tema em dental, T. Essa dental é precedida por uma nasal, N. Ao se acrescentar o S para formar o nominativo singular, tanto T cai quanto o N também, e o A ele é alongado para compensar a queda da nasal N. O mesmo vale para gigas. Gigas significa gigante, genitivo gigantes. Então nós temos um tema na dental T, precedida por uma nasal. Ao se acrescentar o S no nominativo singular, a dental T cai, a nasal cai e, para compensar a queda da nasal, alonga-se o A. Mais um exemplo, fraus, que significa delito, fraude. O genitivo é fraudis, uma palavra de tema em D. O D é perdido no nominativo singular ao se acrescentar o S. Laus, que significa elogio. Genitivo laudis, também uma palavra em D. O D se perde no nominativo singular ao se acrescentar o S. Quies significa descanso. Genitivo quietis, uma palavra em T, e esse T ele é perdido no nominativo singular. Requies significa também descanso, descanso após o trabalho. Genitivo requietis, uma palavra em T, esse T se perde no nominativo singular. Lis significa litígio, luta. Genitivo litis, o T se perde no nominativo singular. Sacerdos significa sacerdote. Genitivo sacerdotis, também uma palavra em dental, em T. O T se perde no nominativo singular pelo acréscimo do S. Custos significa guarda, protetor. Genitivo custodes, o D aqui se perde no nominativo singular. Iuventus significa juventude. Iuventutis, genitivo singular. Esse T após o U longo, ele se perde no nominativo singular, pelo acréscimo do S. Salus, saúde. Genitivo salutis, do mesmo modo, o T após o U longo se perde no nominativo singular.
virtus, virtude. Genitivo singular, virtutis. De novo, o T final do tema. De novo, o T final do tema se perde no nominativo singular. Vejamos agora alguns exemplos de palavras declinadas nos 6 casos e nos 2 números. Inicialmente, exemplos de temas em gutural. Radix significa raiz. O genitivo é radicis. Então vamos lá, nominativo singular, radix. O X se deve à contração do C, que pertence à raiz, com o S, que é a terminação. O vocativo é sempre igual ao nominativo, radix. Acusativo singular, radicem. Nós temos o tema radic e o acréscimo da terminação em, que é uma terminação de acusativo singular dos temas em consoante. Radicem. Genitivo radicis. Tema radic, terminação is. Dativo radici. Tema radic, terminação do dativo singular i. Ablativo radice. Tema radic, terminação e. Plural radices. Do mesmo modo, tema vai até o C, S é a terminação. Então, vocativo radices, acusativo radices, genitivo radicum, terminação que é acrescida ao tema radic. Dativo radicibus, terminação ibus, acrescida ao tema radic. E ablativo radicibus. Um outro exemplo, iudex, que significa juiz. O genitivo iudicis. Então nós sabemos que o tema é em oclusiva gutural em k. Esse substantivo tem ainda uma peculiaridade, como nós já vimos, que é o fato de a vogal do tema variar do nominativo e vocativo singular para os demais casos. Então, nominativo iudex, vocativo iudex, acusativo iudicem, muda a vogal de E para I. Genitivo iudicis, dativo iudici, ablativo iudice. Plural iudices, 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 iudicum, iudicibus, iudicibus. Mais um exemplo, lex, cujo genitivo é leges e significa lei. Então, nós vamos declinar a palavra pelo tema leg. Então, nominativo e vocativo lex é o leg mais o acréscimo do S. O G contrai-se com S, formando um X. Então, lex, lex, acusativo legem, terminação do acusativo, em, genitivo leges, dativo legi, ablativo lege. Plural, leges, 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 legum, legibus, legibus. Mais um exemplo, grex, que significa grupo de pessoas, de animais. Grex, genitivo gregis. Nominativo e vocativo, grec mais o S, grex, grex. Acusativo gregem, gregis, gregi, grege, greges, 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 gregum, gregibus.
gregibus. Mais um exemplo ainda de temas em gutural. Agora nós vamos ter um exemplo de uma palavra cujo tema é em CH. Essas palavras que têm tema em CH são palavras de origem grega. Então, ônix significa ônix, uma pedra. Genitivo ônirris. Então, ônix, acusativo onirhem, e há um outro acusativo que às vezes ocorre, onirra. Onirra é o acusativo grego. A terminação A é uma das duas terminações para o acusativo singular grego da terceira declinação. Genitivo onirris, dativo onirri, acusativo onirre. Plural, onirres. O acusativo tem de novo duas formas, onirres e onirras. Onirras é a forma grega. Genitivo plural, onirrum. Dativo oniribus, ablativo oniribus. Mais um exemplo. Falx, cujo genitivo é falquis, significa foice. Então, falx, falcem, falquis, falque. Plural, falques. Agora, atenção, falcium. Algumas palavras de tema em consoante têm o genitivo plural em ium. Nós vamos ver isso mais tarde, quando tratarmos das chamadas palavras de tema misto. Dativo plural, falcibus, ablativo, falcibus. Agora, exemplos de temas em labial, oclusivas labiais. Princeps significa autor, fundador, genitivo principis. Reparem a variação de vogal, da última vogal do tema, que passa de é breve a i breve. Nominativo singular princeps, acréscimo do s ao tema, e o tema do nominativo singular e do vocativo singular tem um e como última vogal. Em todos os demais casos, a vogal será um i. Acusativo principem, genitivo principis, dativo principi, ablativo principe, plural, nominativo principes, vocativo principes, acusativo principes, genitivo principum, dativo principibus, ablativo principibus. Mais um exemplo, a palavra daps, cujo genitivo é dapis, que significa sacrifício, refeição. Então, nominativo singular, daps, vocativo daps, acusativo dapem, genitivo dapis, dativo dapi, ablativo dape. Plural, dapes, genitivo dapum, dativo dapibus, ablativo dapibus. Mais alguns exemplos de tema em labial. Stirps, cujo genitivo é stirpes, significa cepa, tronco, raiz. Nominativo stirps, vocativo stirps, acusativo stirpem, genitivo stirpis, dativo stirpe, ablativo stirpe. Plural, nominativo stirpes, vocativo stirpes, acusativo stirpes, genitivo plural. Mais uma vez nós temos a terminação ium.
como se fosse uma palavra de tema em I breve, não de tema em consoante. Então, genitivo plural, stirpium. Dativo plural, stirpibus. Ablativo plural, stirpibus. Outro exemplo, plebs, cujo genitivo é plebis. Significa plebe. Nominativo singular, plebs. Vocativo, plebs. Acusativo, plebem. Genitivo, plebis. Dativo, plebe. Ablativo, plebe. Plural, plebes, plebes, plebes. Genitivo, plural, plebum ou plebium. De novo, nós podemos ter ocorrências do genitivo plural dessa palavra com a terminação ium, que é uma terminação dos temas em I breve. Dativo e ablativo, plebibus. Outros exemplos de palavras de tema em labial. Traps, que significa viga, trava, cujo genitivo é trabis. Então, declinação sem problemas. Traps, traps, trabem, trabis, trabe, trabe. Trabes, 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 trabum, trabibus e trabibus. Agora a palavra urbs, que significa cidade. O genitivo é urbis. Então, nominativo urbs, vocativo urbs, acusativo urbem, genitivo urbis, dativo urbi, ablativo urbe, plural. Nominativo urbes, vocativo urbes, acusativo urbes. Agora atenção, genitivo plural urbium. De novo, como se fosse uma palavra de tema em I breve. Dativo e ablativo urbibus. Vejamos agora alguns exemplos de substantivos com tema em dental. Aetas significa idade, genitivo singular, aetatis. O tema vai até o T, né? Aetat. Quando se acrescenta o S como terminação do nominativo singular, a dental T cai. Então, nós temos como resultado a forma aetas. Então, nominativo singular, aetas, vocativo, aetas, acusativo, aetatem, genitivo, aetatis, dativo, aetati, ablativo, aetate. Plural, aetates, 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 genitivo plural, aetatum e também aetatium. Dativo e ablativo, aetatibus. Um outro exemplo de dental, teges, que significa coberta, genitivo tegetis. Então, o tema vai até o T, né, teget, quando se acrescenta o S como terminação do nominativo singular, a dental T cai. E o resultado é teges. Teges, teges, tegetem. Agora volta o T, já que a terminação é uma terminação que começa em vogal. Genitivo tegetis, dativo tegeti, ablativo tegete. Plural tegetes, 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 tegetum, tegetibus, tegetibus. Mais alguns exemplos de tema em dental. Was, que significa fiança. O genitivo é wadis, portanto, é uma palavra cujo tema é em dental de. Wad é o tema. O nominativo singular, was,
é resultado do acréscimo do S ao tema WAD, e o S produz, então, a queda da dental D. Então, nós temos was, a partir do acusativo singular, todas as formas retomam o D, que faz parte do tema. Acusativo wadem, genitivo wadis, dativo wadi, ablativo wade, plural wades, 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 wadum, wadibus, wadibus. Outro exemplo, anas, que significa pato. Genitivo anatis, há um genitivo alternativo, anitis. Eu vou declinar a partir do tema anat. Então, nominativo anas, genitivo anatis. Nominativo singular, toma-se o tema anat, acrescenta-se o S produz a queda da dental T. Então, resultado anas. Nominativo anas, vocativo anas, acusativo anatem, genitivo anatis, dativo anati, ablativo anate. Plural, nominativo anates, vocativo anates, acusativo anates, genitivo anatum, dativo anatibus, ablativo anatibus. Continuando com exemplos de tema indental, praes significa fiador, o genitivo é praedis, portanto é uma palavra de tema na dental D. O nominativo singular é formado a partir do acréscimo do S, o S produz a queda da dental, então nós temos praes, praes. A partir do acusativo, a dental volta a aparecer nas formas da palavra. Praedem, praedis, praedi, praede, plural, praedes, 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 praedum, praedibus, praedibus. Outro exemplo, fraus, cujo genitivo é fraudis, significa fraude, delito. O tema é fraude na dental D, nominativo singular. O acréscimo do S produz a queda do D, então nós temos fraus, vocativo fraus, em seguida fraudem, fraudis, fraude, fraude, plural. Fraudes, fraudes, fraudes. O genitivo plural possui duas ocorrências. Ou é usada a terminação ou a terminação ium. Fraudum ou fraudium. Dativo e ablativo do plural, fraudibus. Outro exemplo, laus, que significa elogio, o genitivo é laudis, portanto uma palavra de tema em dental, na dental D. Nominativo singular, o acréscimo do S produz a queda do D, então nós temos laus, laus, e a partir do acusativo singular, todas as formas possuem o D. Laudem, laudis, laudi, laude, laudes, 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 laudum, laudibus, laudibus. Mais um exemplo de tema em dental. A palavra comes, que significa companheiro, pessoa que faz parte de comitiva. O genitivo é comitis. Nesse caso, é importante observar que o nominativo e vocativo possuem a vogal E e os demais casos a vogal I. Então, comes, comes, e a partir do acusativo, comitem, comitis, comiti, comite, comites, 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 comitum, comitibus, comitibus. Outro exemplo de tema em dental, trames, que significa atalho, o genitivo é tramitis. Nesse caso também nós observamos a mudança de vogal do nominativo e vocativo do singular para os demais
Casos. Nós temos um E no nominativo e vocativo do singular e um I nos demais casos. Nominativo singular trames, com a queda da dental T, vocativo idêntico ao nominativo, acusativo tramitem, genitivo tramitis, dativo tramiti, ablativo tramite, plural tramites, 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 tramitum, tramitibus, tramitibus. Mais um exemplo, salus, que significa saúde, o genitivo singular é salutis. O tema, portanto, é indental na dental T. No nominativo singular, o acréscimo do S produz a queda do T, salus, vocativo salus, daí em diante o T permanece. Salutem, salutis, saluti, salute, plural, salutes, 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 salutum, salutibus, salutibus. Mais dois exemplos. Virtus, que significa força, virtude. O genitivo é virtutis, portanto, é mais um tema em dental, na dental T. A dental desaparece no nominativo singular com acréscimo do S, virtus, vocativo é cópia do nominativo, virtus, acusativo virtutem, genitivo virtutis, dativo virtuti, ablativo virtute, plural virtutes, 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 virtutum, virtutibus e virtutibus. Dos, que significa dote, genitivo dotis. O tema vai até a dental T. A dental cai no nominativo singular, diante do S de terminação. Então, nós temos dos, em seguida, todas as formas possuem o T, que faz parte do tema. Dotem, dotis, doti, dote, plural, dotes, dotes, dotes. O genitivo possui dupla forma, dotum ou dotium, dativo e ablativo, dotibus. Mais alguns exemplos. Quies significa descanso, genitivo quietis, nominativo singular quies, o T, que faz parte do tema, cai diante do S. Vocativo quies, acusativo quietem, genitivo quietis, dativo quieti, ablativo quiete, nominativo plural quietes, vocativo plural quietes, acusativo plural quietes, genitivo plural quietum, dativo e ablativo do plural quietibus. Outra palavra, requies, que é derivada da anterior, significa descanso, descanso após o trabalho. Requies, no nominativo, requietis, no genitivo, uma palavra em dental também. Agora, há que se fazer uma observação sobre essa palavra. O singular pode ser declinado ou pela terceira declinação em dental, ou então pela quinta declinação, que nós ainda não vimos. É por isso que o singular possui duplas formas. Nominativo singular, requies, vocativo singular, requies, acusativo singular, requietem ou, quinta declinação, requiem. Genitivo singular, requietis ou, quinta declinação, requiei. Dativo singular, requieti ou requiei. Ablativo singular, requiete ou requie. O plural só se declina pelo tema em dental da terceira declinação. Requietes, 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 requietum, requietibus, requietibus. É interessante uma observação sobre o acusativo singular que segue a quinta declinação, requiem, é o nome que se dá às missas
pelos defuntos, e também o nome que se dá à peça musical, que é, na verdade, uma missa pelos defuntos, requiem, e essa palavra ocorre no início do introito à missa pelos defuntos. A frase é Requiem aeternam dona eis Domine, Senhor, dá-lhes o eterno descanso. Exemplos de substantivos de tema em dental T, em que a dental é precedida por uma nasal, por um N. Gigas significa gigante, é uma palavra que vem do grego. O genitivo é gigantes. E reparem que o nominativo singular, com o acréscimo do S, ele produz a queda da dental T e produz também a queda da nasal N. E para compensar a queda da nasal N, alonga-se a vogal anterior, que é o A no caso. Então, gigas, depois gigantem ou giganta. Giganta é a declinação grega. Genitivo gigantes, dativo giganti, ablativo gigante, plural gigantes, acusativo plural gigantes ou a forma grega gigantas, genitivo plural gigantum, dativo e ablativo do plural gigantibus. Declinação semelhante à de gigas é a de elephas. Nominativo elephas, genitivo elefantes. O acréscimo do S no nominativo produz a queda da dental T e também a queda da nasal N. E para compensar a queda da nasal, alonga-se a vogal A. Existe também para o nominativo singular a forma elephants. Enfim, elephas, elefantem, elefantes, elefanti, elefante, elefantes, elefantum, elefantibus e elefantibus. Uma observação sobre alguns substantivos que parecem ser da declinação consonantal indental, mas que muito possivelmente tem o tema em I breve. Eles são chamados substantivos de declinação mista. Nós veremos isso mais adiante. Exemplos desses substantivos: mons significa monte, genitivo montes; pons significa ponte, genitivo pontes; dens significa dente, genitivo dentis; gens significa gente, genitivo gentes; fons significa fonte, genitivo fontes; mens, mente, pensamento, genitivo mentis; ars, arte, genitivo artis; pars, parte, genitivo partis; mors, morte, genitivo mortis, e há vários outros. Até agora, nós consideramos substantivos masculinos e femininos de tema em oclusiva. Há também alguns poucos substantivos neutros em oclusiva. São substantivos na gutural K, grafada com C, e nas dentais T e D. Os principais substantivos neutros em oclusiva são caput, que significa cabeça; lac, que significa leite; e cor, que significa coração. Então, passando rapidamente em revista os substantivos neutros em oclusiva. Em K, em C, há apenas um, alec, que é um molho de peixe. O genitivo é aleces. Em T, há duas palavras propriamente latinas, caput e lac. Caput significa cabeça, lac significa leite. Caput
é o nominativo singular e também, evidentemente, como é uma palavra neutra, o vocativo e o acusativo singular. Capitis é o genitivo singular. Nós observamos que há uma variação da vogal, da última vogal do tema. O tema puro possui a vogal U. O tema do genitivo possui a vogal I. E esse tema capit é utilizado para todas as formas que recebem alguma terminação, isto é, que não são o tema puro. Lac significa leite, o genitivo é lactis, o nominativo é o tema puro, com a queda da dental T. Além disso, algumas palavras gregas em T. Eu vou mencionar apenas algumas poucas, as mais importantes. A enigma significa enigma. O genitivo é aenigmatis. Nós podemos ver aqui, pelo genitivo, o T de tema, o T, que é a marca do tema. Um outro exemplo, epigrama, que significa inscrição. O genitivo é epigrammatis. Também aqui nós podemos ver o T como marca temática. Mais um exemplo de palavra grega, poema, significa poema. O genitivo é poematis. Nós vemos de novo aqui o T como marca do tema. Há outras palavras que são muito pouco utilizadas, eu acho que não vale a pena nós ficarmos insistindo nessas palavras. E em D há uma palavra importante, que é a palavra cor, que significa coração. O genitivo é cordis. O nominativo singular, cor, é o tema puro com a queda da dental D. Vamos ver dois exemplos. Declinação de caput e declinação de cor. Caput, como já se disse, significa cabeça. O genitivo é capitis. Então, nominativo singular é o tema puro, caput. O vocativo singular é idêntico, o acusativo singular é idêntico. Genitivo singular, capitis. Dativo, capiti. Ablativo, capite. Plural, terminação do neutro plural para temas em consoante é a. Então, capita, capita, capita. Genitivo, capitum. Dativo e ablativo, capitibus. Declinação de cor, que significa coração. O genitivo é cordis. Então, nominativo, vocativo e acusativo do singular terão um tema puro com a queda da dental D. Cor, cor, cor. Os outros casos são declinados a partir do tema corde. Então, genitivo cordis, dativo cordi, ablativo corde. Plural, a terminação do neutro plural dos temas em consoante. Para o nominativo, vocativo e acusativo é a. Então temos corda, corda, corda. Genitivo cordum. Dativo e ablativo cordibus. Com isso, nós encerramos a apresentação dos temas oclusivos da terceira declinação. No próximo vídeo, nós continuaremos abordando os temas em consoante e serão então abordados os temas em líquida, em L e em R.